Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que tem passado aí? Nós chegamos aqui agora à nossa quinta e última aula sobre fé. Se você não viu as aulas anteriores, eu sugiro que volte, assista desde o começo, porque algumas coisas que nós mencionamos, nós fazemos referência a aulas passadas, tá ok? Vamos orar então para dar início? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de falar da tua palavra, de meditar na tua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador, que ilumine os olhos do nosso entendimento. Abra o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar conosco durante esse período que estivermos aqui, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com um novo fluir sobre a minha vida e venha, Senhor, meu Deus, sobre a vida dos meus irmãos, os que estão agora ouvindo e os que ouvirão ainda, Senhor, sobre a tua palavra, que ela é luz para nós, Senhor, meu Deus. Nós dependemos de ti para tudo, Senhor. Nós te pedimos e já te agradecemos porque nós cremos que nós recebemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos, como sempre, fazer um resumo da nossa aula anterior. Na aula anterior, nós discorremos um pouco a respeito, bastante, né? A respeito do que era o sistema de crenças. Nós vimos como é importante mantê-lo alinhado à palavra de Deus, já que é Ele que vai reger o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. E nós falamos também sobre a dúvida, né? Posicionando que ela é o maior inimigo da nossa fé. E algumas consequências que ela pode trazer, mesmo porque ela também gera incredulidade. Até foi interessante porque essa semana eu lendo algumas coisas, né? E eu li acho que foi num livro recentemente, que falava assim, ó, a fé é a substância que sustenta a crença, e a dúvida é a substância que sustenta, que reforça o quê? A incredulidade. Eu achei pertinente trazer isso para nós agora. E hoje nós vamos falar sobre como desenvolver uma fé forte. Mas eu ainda tenho uma palavrinha sobre sistema de crenças que eu não posso deixar de falar em virtude do momento que nós estamos passando agora, com relação à pandemia da Covid-19. Então, assim, ó, há certos estudos que relacionam determinadas doenças a determinadas emoções. E aí acaba mostrando o quê? A causa raiz dessas doenças. E dentre várias coisas que tem, eu não vou ter como entrar em tudo isso agora, mas entre as várias coisas que tem, eles falam sobre os vírus. Os vírus, em geral, são associados a medo, a ansiedade, a estresse. E aí vocês devem estar perguntando, tá, como é que nós não vamos ter medo, né, do que está acontecendo? Como é que nós vamos ficar ansiosos, estressados com toda essa situação inusitada? Porque quem imaginaria estar vivendo uma coisa dessa agora, né? Então, assim, na aula passada, eu lembro que nós falamos sobre Josafá, lá em 2 Crônicas 20. E se vocês depois pegarem o capítulo, leiam, eu sugiro que façam isso, vocês vão ver que ele teve medo dos inimigos. Então, assim, sentir medo é algo normal. O sistema límbico no nosso cérebro nos dá um alerta naturalmente para os nossos corpos de que há um perigo. É uma questão, assim, de instinto. Já viram, às vezes, um passarinho, ele está lá longe, você faz um barulhinho aqui, ele voa, porque os animais já ficam, assim, precavidos de que alguma coisa vai acontecer. É uma primeira reação. Então, assim, ter medo é uma coisa, é uma coisa. Agora, viver atemorizado é outra coisa. Vocês se lembram da última aula que eu falei sobre aquela senhorinha que fazia tudo que passava na mídia? Então, a mídia descobriu esse sistema límbico do nosso organismo. Então, eles viviam o quê? Nos bombardeando o tempo inteiro com notícias ruins. Para quê? Para criar algo assim sensacionalista. Eu sei que tem acontecido muitas coisas, mesmo pessoas assim que eu conheço faleceram, outros ficaram muito, muito doentes, e todo dia a gente tem ouvido falar sobre isso, tem sentido pessoas ao nosso redor, e agora tem falado inclusive sobre essa segunda onda. Então, assim, o papel da mídia vai ser o quê? O de chamar atenção,
sabe? Usando esse medo inerente do ser humano para fazer isso, para se tornar sensacionalista. Eu não vou citar nenhum telejornal, não vou citar nada, só vou falar, sabe o jornal Pinga Sangue? É bem isso, e vários estão se transformando nisso. Então, assim, olha, o que eu falo, não fiquem enchendo as suas mentes com essas notícias ruins. Tem gente que fica vendo tudo o tempo inteiro sobre coronavírus e fica se enchendo, na verdade, de medo e de morte. Vê o que está acontecendo, sabe? Eu não estou alheia a tudo, né? Então, assim, veja o que está acontecendo, vê o que as autoridades estão pedindo, mas não se deixe ser manipulado pela mídia, tá? Eu não estou dizendo aqui para você ignorar o perigo, não. Estão pedindo, usa máscara em gel, passa álcool gel, desculpa, usa máscara, máscara em gel vai ser ruim, né? Então, assim, usa máscara, passa álcool em gel, evite aglomerações, tá? O que eu lembro é que Lutero, no meio da pandemia que ocorreu na época em que ele vivia, ele falou assim, eu trouxe aqui, olha, evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não me contaminar e, desta forma, talvez me infectar e contagiar outros e assim causar sua morte como resultado de minha negligência. Se Deus quiser me levar, ele certamente me encontrará. E eu terei feito o que ele esperava de mim, e por isso não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte dos outros. Então veja, nós temos de fazer a nossa parte. Nós temos de orar, mas nós não podemos ficar mantendo o nosso foco nessa doença. Nós precisamos mudar o foco da nossa atenção. Lá em Salmo 112, 7, 8, diz assim, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está firmado, não temerá. No final verá cumprido os seus desejos sobre os seus inimigos. Então, queridos, se eu deixo a minha mente ser dominada pelo medo, fatalmente eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar estressada, sabe? E vou ficar mais suscetível mesmo a pegar o vírus. Aí nós vamos fazer aquela pergunta que Jó fez, né? Por que o que eu temia me aconteceu? O que eu receava me aconteceu? Ele fala algo assim, em Jó 3, 25. Por quê? Porque isso foi gerado primeiro no mundo espiritual, coisas que nós falamos lá atrás. Tá? Não houve um descanso em Deus. Tá? Então, assim, onde eu vou depositar a minha fé? O que Josafá fez lá em 2 Crônicas 20? Ele buscou o Senhor, ele convocou um jejum e depois ele mudou o foco, que estava o quê? Na multidão dos inimigos para Deus. Depois vocês leem lá, tá? Então, assim, ele começa a orar, aí ele começa a invocar a aliança que Deus fez com Abraão. No versículo 9 ele diz, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós os apresentaremos na tua presença, diante desta casa e que leva o teu nome e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. E depois ele fala aquilo que nós já comentamos na outra aula. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. A Bíblia também fala, amados, para que nós tragamos à memória aquilo que nos dá esperança. Em Lamentações 3:21 está escrito isso, mas tem uma versão que fala assim, né? Mas então, que é a Easy English, mas então eu escolho me lembrar de Deus e então eu espero novamente. Às vezes a gente começa a ficar turbulento, mas eu escolho. Lembra que nós falamos de posicionamento? Que não tinha como ficar no meio, em cima do muro? Né? Não tem como ficar em cima do muro. Isso requer posicionamento. E Josafá se posicionou escolhendo olhar para Deus. O versículo 18 nos mostra depois que eles se lançaram perante o Senhor, eles foram mesmo à presença do Senhor e adoraram ao Senhor. E quando eles começam a cantar e dar louvores a Deus, Deus faz o quê? Coloca emboscadas no meio dos inimigos, um luta contra o outro e nenhum escapou. Então o que a gente vê? Que a adoração também pode ser usada como uma arma de guerra. É uma estratégia.
A estratégia foi qual? Louvar, adorar o Senhor. Porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A adoração muda o nosso ambiente. Inclusive esse ambiente de morte e destruição. Ah, mas como que eu vou ficar cantando? Louve o Senhor, não tenho vontade. Não é sentimento. Sabe? Começa a louvar o Senhor, começa a louvar o Senhor. Começa a se derramar na presença de Deus, se arrepende, ora, jejua, adora. É isso que nós temos de fazer nesse momento. Não só nesse momento, é sempre. Diante do Senhor, em adoração. Ok? E isso também vai ajudar a desenvolver uma fé forte. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente e vamos começar com isso agora, então. Vocês repararam que eu falei o quê? Desenvolver uma fé forte. Então, assim, a fé pode e deve ser desenvolvida. Pense na fé como um músculo. Tá? O músculo, para ser fortificado, ele precisa ser exercitado. Ainda que doa, você vai lá, vai devagarzinho, vai devagarzinho, vai devagarzinho, e ele vai se fortalecendo. Então, à medida que nós exercitamos a fé, ela também vai se tornando mais forte. Só que para isso, nós precisamos o quê? Passar por testes de fé. E esses testes de fé vão nos levar a outros níveis. Agora, é claro, e aí nós vamos ficar mais fortes, mas é claro que todo teste, quando você faz um teste, o que você espera? A nota. Você espera ser aprovado. Se você não for aprovado, o que você tem de fazer? Um novo teste. Tem de se preparar e fazer de novo. Então, é importante que a gente tem de passar de primeira, não é verdade? E aí nós vamos a outros níveis de fé. Jesus também teve assim, uma sequência de níveis de fé. Porque assim, ó, Jesus veio à Terra como Deus no seu espírito, mas no seu corpo e na sua alma, ele veio o quê? Veio da semente de Abraão. Se nós pegarmos lá em Hebreus 2, 16, 18, diz assim: pois na verdade ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ou seja, ele também foi tentado em todas as coisas. Tá? E isso também é dito depois lá em Hebreus 4,15, depois vocês podem ler. Ele foi tentado em todas as coisas e ele superou tudo. Então ele nos mostra que é possível sim dominar o pecado e a desobediência. Ele foi tentado no corpo, na alma e no seu espírito também. Então, o segredo qual que é? É manter um espírito forte. Um espírito forte vai gerar uma fé forte. Porque aí a alma não vai penderar, a alma não vai pender para a carne. Ela vai pender para o espírito, porque o espírito é que está mais forte. E se nós observarmos, Jesus também foi o quê? Num crescente em autoridade. Nós vamos fazer alguns destaques aqui de alguns milagres, de algumas coisas que Jesus fez. Então, assim, uma das coisas que Jesus fez, o que foi? Ele conquistou a natureza. Ele transformou algo em vinho. Ele mandou que o mar se acalmasse e depois ele andou sobre as águas. Veja que ele fez isso com as águas. Depois, ele mostrou o poder criativo de Deus. Ele fez a multiplicação dos pães. Isso foi a criação, criou ali na hora. Depois, ele fez o quê? Milagres de cura. E nós vemos o crescente. Ele curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Depois, ele curou um homem cego. E depois, ele curou o quê? Um leproso. Dentro de milagres de ressurreição, ele demonstrou o poder... Desculpem, o poder sobre a morte. A filha de Jairo havia morrido por poucos minutos, pouco tempo. Já o filho da viúva de Naim já estava morto o quê? Algumas horas. Depois vem Lázaro, que já tinha morrido há 4 dias e ele já cheirava mal. E depois, por fim, Jesus venceu a morte e ressuscitou a si mesmo. Ele ressuscitou. Então, assim, Deus o ressuscitou. Então, o que acontece? Jesus, ele via o pai fazer uma coisa e ele fazia a mesma coisa que o pai. Por quê? Porque ele tinha
intimidade com o Senhor. Tanta intimidade que ele declara ser um só com o Pai. E Jesus conhecia muito das Escrituras. Se nós formos ver lá em Lucas, quando descreve que eles foram lá para a festa, ainda que aí os pais, cadê o menino? Cadê o menino? Né? José e Maria procurando o menino. Quando foram ver, eles estavam o quê? No meio dos doutores da lei. Depois vocês veem lá em Lucas 2, não vai dar para a gente ler tudo aqui, né? Mas assim, fala que os doutores lá da lei se admiravam com a inteligência dele, com as respostas que ele dava. Ele ainda era menino, mas ele já conhecia da palavra. E porque ele conhecia das palavras, ele sabia assim, de várias verdades que acabavam fortalecendo a sua fé. Então, para nós desenvolvermos essa fé, uma fé forte, né, nós precisamos conhecer algumas verdades também, assim como Jesus. E, à medida que nós formos conhecendo, nós temos de andar, né, buscar caminhar naquilo que nós já alcançarmos. Naquilo que nós já alcançamos, como diz Filipenses 3,16. Agora, o nosso caminhar com Deus não pode ser aqui, ó, na horizontal. Ele tem de ser o quê? Na ascendente. E sempre, sabe lá em Oséias, né, quando fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, nós temos de buscar conhecer o Senhor sempre, porque sempre tem coisas para se conhecer de Deus. Ele é infinito. Então tem certas verdades que eu preciso conhecer nas Escrituras e tem certas atitudes que eu preciso ter a fim de que eu desenvolva a minha fé de modo a que ela se torne forte. Vamos ver algumas dessas verdades e dessas atitudes aqui. A primeira, assim, que eu acho que é a primeira coisa que nós temos de fazer é a entrega. É entregar todas as áreas da nossa vida e todas as pessoas que se relacionam conosco a Deus. Porque às vezes a gente precisa às vezes entregar o filho, entregar o marido, entregar-se no sentido de que, olha, nada disso vai me atrapalhar com a vida do Senhor. Nada, não é atrapalhar, mas nada disso tem prioridade na minha vida. Essas pessoas não têm prioridade na minha vida na frente de Jesus. Não tem. Jesus é o primeiro. Depois sim, vem a família. Depois vem o marido, a esposa, os filhos. Depois vem os amigos. Depois vem outras pessoas. Mas, em primeiro lugar, Jesus Cristo. E tudo que se relaciona a Ele. Eu vejo que há pessoas que separam, né, a sua vida profissional ou a sua vida pessoal da sua religiosidade, digamos assim. É quase como se tivesse uma vez eu li uma personalidade eclesiástica, fora do convívio dos irmãos. Enquanto está ali com os irmãos, tá de um jeitinho. Depois é outra pessoa. Né? Não. A entrega tem de ser absoluta, tem de ser total. É realmente assim, se submeter em tudo a Deus. E submeter tudo a Deus. Não importa se é minha vida pessoal, é minha vida acadêmica, sabe assim, os meus relacionamentos, tudo eu vou submeter ao Senhor. E isso é o que eu entendo de morrer para si. A Bíblia não fala lá em Mateus, né, que quem perder sua vida por amor de mim, achará. É bem isso, gente, é morrer. E o interessante é que quando você entrega as coisas, e se entrega ao Senhor, porque aí você dá a liberdade para que Ele comece a trabalhar na sua vida. E trabalhando, Ele vai alinhando todas as coisas. Então você não vai mais achar que você está perdendo a sua vida. Você está ganhando a sua vida, uma nova vida. Porque aí o seu coração já não quer só as coisas que você quer porque você quer. Não, está alinhado aos propósitos do Senhor. As coisas todas começam a dar certo, começam a se encaixar. Não estou dizendo que você nunca mais vai ter problemas na sua vida, porque a Bíblia é clara com relação a isso. Nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu preciso submeter tudo a Deus, todas as coisas, todas as coisas. E se nós formos ver lá, que faz parte dos 10 mandamentos, mas Mateus fala, Mateus 22, 37, diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. É todo, todo, todo.
Então, assim, o que fica fora do todo? Nada. Tudo está lá. Por isso que no Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, quando eu entrego tudo ao Senhor, eu estou demonstrando a minha confiança nele. E aí vamos pensar um pouquinho. Você entregaria a chave da sua casa, do seu carro, a senha da sua conta bancária para a primeira pessoa que passar na rua? Você não vai fazer isso, é claro que não. Você só vai fazer isso se você confiar na pessoa, na verdade. Se você confiar plenamente na pessoa, você fala, ó, tá aqui a minha conta bancária, tá aqui minha senha, tal, eu confio em você. Só que para eu confiar em alguém nesse nível, eu preciso conviver com ela, saber realmente quem ela é, conhecer o caráter dela. Eu preciso ter intimidade com ela. Então, para que eu entregue tudo sem reservas ao Senhor, eu preciso começar a ter intimidade com Ele. E essa é uma outra atitude que nós temos de ter, é buscar a intimidade com Ele. E só tem 4 formas, que eu tenho certeza que vocês já devem ter decorado. Eu espero que vocês já tenham decorado e já tenham começado a aplicar na vida de vocês. A primeira qualquer? Oração. Gente, o que é oração? Oração não é ficar repetindo palavras. Quando Jesus deixou lá o Pai Nosso, ele deixou como um modelo de oração. É um modelo de oração. Uma hora a gente pode falar sobre isso também. Mas é um modelo de oração. Na verdade, não é para eu ficar repetindo aquilo. Ou outras rezas, né? Outras orações, outras fórmulas, outros mantras que ficam inventando por aí. Não é. Em Mateus 6,7, Jesus falou o quê? Ele mesmo falou, ele condenou as repetições. Ó, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. E aí, Mateus 6,5, um pouquinho antes, ele fala assim, ó, e quando orares... Então, ó, vamos lá. Não é ficar repetindo a mesma coisa. 10 vezes a mesma reza, 100 vezes a mesma... Não é isso. Isso não tem nada a ver com oração. Tá? E aí, quando ele fala, e quando orares, pressupõe-se que é algo que se faça regularmente. Orar tem de ser uma prática de todos nós. Todos nós. Não é só para quem faz parte da intercessão, ou quem faz parte do círculo de oração, ou como o pessoal brinca, só senhorinhas de coque ou sem coque. Não. Não é só para mulher, não é só... Não, todo mundo. Em Tessalonicenses fala o quê? Orai sem cessar. Só que o que a gente nota é que as pessoas não querem mais orar. Na verdade, muitas fogem de reuniões de oração. Fogem mesmo. Às vezes tem alguma outra coisa e vai lá. Isso precisa ser resgatado na igreja. Não é questão também de chamado. Ah, não, é que fulano tem chamado para oração. Não, porque oração é se relacionar com Deus. Para mim, oração é falar com Deus. Eu falo do meu jeito, de coração aberto para o Senhor. Eu não preciso ter palavras bonitas, usar todo o meu vernáculo para falar. Não. Sabe? Tudo bem, eu não vou tratar Deus como um qualquer. Mas assim, como é que você falaria com seu pai? Tá? Então, eu vou falar com meu Pai Celestial. Como é que você falaria com seu irmão? Como é que você fala com seu irmão? Fala de qualquer jeito? Não. Eu vou falar com o filho, que é o meu irmão. Jesus. Como é que você fala com um amigo? É como você vai falar com o Espírito Santo. Então, eu tenho Deus Pai, eu tenho o irmão, meu irmão mais velho e tenho meu amigo Consolador. Os 3 são um. Ele, assim, só que assim, ele é rei, ele é Deus do universo, ele é justo juiz. Eu preciso ter respeito, eu preciso ter reverência com o Senhor. E desculpa falar aqui assim, ó, eu não preciso avacalhar, desculpa usar o termo, tá? Como aquela Bíblia freestyle, que eu só chorei. Meus filhos até falaram, mãe, não lê, não veja porque você vai se chocar. Eu li e eu chorei. Eu chorei de verdade, gente, de ver o que fizeram com a palavra. Sabe, de pegar ceia e comparar com o lanche do McDonald's. Isso não se faz, desculpa. Mas eu também não preciso falar, dentre outras coisas, eu não vou entrar aqui, tá? Mas assim, ó, eu também não preciso falar, ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Criador do... Ele é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nosso, o Todo-Poderoso. Não, o que eu tô falando é o quê? Seja você mesmo com o Senhor. Você não precisa de máscaras para falar com o seu Deus. Ele te fez, e Ele conhece o seu coração. Você tem de ser você. E mesmo, amados, uma reunião de oração, você fala se você quiser, você ora, lá, de repente você concorda com os irmãos.
Você pode ir lá só concordar com os irmãos, até você se sentir confortável. Você vai ver que não é nada demais. É conversar com Deus, é falar com Deus. É o momento em que as pessoas se reúnem para abrir seu coração ao Senhor, para falar as coisas com o Senhor, para interceder por outros. Nós precisamos resgatar isso na igreja. Orar, orar, orar e sem cessar. Está no imperativo. Não é opcional. Desculpa, não é opcional. Segunda coisa que vai nos trazer intimidade com o Senhor. Óbvio, a meditação na palavra. Nós falamos quantas vezes lá de Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia é a fonte da minha fé. Ela é o próprio Jesus Cristo. E a Bíblia é viva. Ela tem um poder transformador, gente, imenso. A gente sabe de casos de pessoas que se converteram lendo um pedaço do Evangelho de João. Em Hebreus 4:12 diz assim, ó, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra do Senhor tem poder, ela tem uma atuação, ela tem atuação, ela vai mudar a nossa maneira de pensar, nós vamos transformar a nossa maneira de pensar, lembra que nós falamos? A nossa maneira de agir, o nosso coração, ela vai nos colocar no caminho, em o caminho, Jesus, o caminho certo, vai nos posicionar no plano original que Deus tem para cada um de nós. Na verdade, assim, eu falo isso com plena convicção, porque vocês estão olhando para alguém que se converteu lendo a Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia pequenininha quando eu tinha 11 anos de idade, e eu todo dia lia, e eu era católica, apostólica, romana, praticante e roxa. Né? Testemunha de Jeová pulava a minha casa, porque eu descia com a minha Bíblia católica, eu descia lá. Sabe? Porque eu lia a Bíblia. Só que eu fui lendo, fui confrontando uma série de coisas, fui confrontando o sistema ao qual eu servia, né, o sistema que eu servia, e chegou uma hora que, assim, um belo dia eu lendo Apocalipse 17:18. Deus se revelou ali para mim, sozinha, na sala da minha casa. Por isso que eu gosto muito do inglês que não fala apocalipse, porque no português, quando você fala apocalipse, você sempre lembra de destruição, fim do mundo, colocaram isso na nossa cabeça, e não é isso. Em inglês é revelation, revelação. E assim, ó, em questão de segundos, minha vida mudou completamente, porque Deus se revelou ali através da palavra dele. Ninguém veio falar de mim, porque eu também era, né, era meio casquinha, né? Então, assim, ninguém veio falar assim para eu. Sei que tem pessoas orando, eu dou glória a Deus por isso, agradeço, sabe? Pessoas da minha família, minhas irmãs, eu sei que oraram muito por mim, né? Precisava orar mesmo por mim. Mas assim, ó, Deus, assim como Deus se revelou para mim, Deus se revela de várias maneiras. Mas a palavra é viva. A palavra é viva, meus queridos. A gente precisa entrar na palavra, meditar na palavra, sabe? Esquece de outras coisas que você tem para fazer e vai meditar na palavra. O resto do seu dia vai fluir bem. Dê prioridade à palavra de Deus. A Bíblia é vida, ela muda todo o curso da nossa história, todo o curso da nossa história. Nós precisamos nos encher da palavra, Lembra que nós falamos do sistema de crenças? Quando eu estou cheio da palavra, eu vou mudar a minha maneira de falar, de pensar, de agir. A minha fala vai ser diferente. Em Lucas 6,45 diz assim, ó, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, pois da abundância do coração fala a boca. Então, se eu encher o meu coração da palavra, o que vai sair da minha boca vai estar ali com a palavra. E na palavra não tem descrença, tem fé. E aí nós começamos a agir em fé. Tá ok?
O outro ponto, qual que é? É o jejum. Eu coloco assim como subtítulo, né? Jejum, a prática esquecida pela igreja. Gente, não se fala mais em jejum. Olha, faz tempo que eu não ouço. Assim, eu já ouvi pregações, né, sobre jejum, mas faz tempo que eu não ouço com frequência falar sobre jejum. E jejum é algo espiritual. Por isso que muita gente não entende. O jejum vai nos deixar mais sensíveis ao mundo espiritual. E, por incrível que pareça, vai renovar as nossas forças. Porque assim, ó, jejum não é só ficar sem comer. Né? As pessoas acham que é, eu fico sem comer. Não é. Quando eu me abstenho de algum alimento, não é só ficar sem comer. Eu vou também ter momentos de oração. E eu acabo tendo o quê? Comunhão com o Senhor nesses momentos de oração. E a minha comunhão com o Senhor é mais intensificada. Quando que eu vou jejuar? Quando eu tiver de tomar decisões difíceis, quando eu tiver de entrar em alguma batalha, também para ministrar ao Senhor. Sabe, só assim, Senhor, só estou aqui, ó, para estar mais sensível a Ti. O que o Senhor quer de mim? É buscar ao Senhor. E da mesma forma lá que na oração que fala, né? Quando orardes, em Mateus 6 também fala, mas quando jejuardes, quer dizer, é uma prática, deveria ser algo comum de se fazer, algo regular. Em Lucas 5,35 diz, dias virão, porém, que são os nossos dias, em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Quando nós jejuamos, nós percebemos a nossa pequenez diante da grandeza do Senhor. Davi, ele fala que, lá no Salmo 35,13, ele fala que humilhava a alma dele com jejum. Paulo jejuava muitas vezes, porque tem gente que fala assim, não, Jesus já jejuou por nós 40 dias para que a gente não precise jejuar mais. Peraí, mas Paulo veio depois de Jesus, e Paulo jejuava. É para nós jejuarmos, irmãos. Não se fala mais isso na igreja. Porque é algo que geralmente as pessoas não gostam de fazer. As pregações, a maioria, não vou falar todas, né, mas o que eu tenho visto, a grande maioria das pregações hoje são muito humanísticas. Elas não são cristocêntricas, elas são humanísticas. Jejum é uma coisa que vai desagradar o povo, então não dá para falar. Sabe aquela história, parece aquela história de supermercado, né? O cliente tem sempre razão. O jejum não é popular, mas por que ficar falando de jejum? Só que em Gálatas 1, 9 e 10, olha o que diz. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebesse, seja anátema. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Nós não temos de ficar agradando a audiência. Nós temos de falar aquilo que o evangelho fala. E nós precisamos dessa prática para nos fortalecer. O diabo fica muito feliz quando se suprime isso dos ensinos bíblicos. Por quê? Porque para ele é interessante que a igreja seja uma igreja fraca e doente. Nós temos de nos fortalecer em Cristo. E o jejum está nisso. Ok? Quarto ponto, o que é? A adoração. Claro. Nós já falamos um pouquinho de adoração no início da aula. Mas em João 4,23 diz o quê? Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus está à procura de quem o adore. Tá? Você quer ter comunhão com o Senhor, intimidade? Adore o Senhor. E vamos lá, cá entre nós. Adoração não é só música. Adorar a Deus é reconhecer quem Ele é, independentemente das circunstâncias pelas quais você está passando. Adorar é você ter uma vida totalmente prostrada diante do Senhor, em completa rendição. Não pelas coisas que Ele vai te dar. Você vai seguir os mandamentos dEle por amor, por devoção. E quando você adora, você entra em adoração, tem um romper no mundo espiritual. E como nós falamos já no início, a atmosfera, o seu ambiente muda. E muda também o seu interior. Você acaba saindo dessa atmosfera. Tem hora que você sente que você não está mais no plano físico. E você vai para um lugar assim espiritual, quase palpável. E
ali você percebe que você está assim diante do Senhor e nada mais ao seu redor importa. Tudo desaparece. Tudo desaparece. Você pode cantar na adoração? Claro que você pode dançar. Você pode dançar? Claro, quem me conhece sabe que eu amo dançar na presença do Senhor. Eu posso usar instrumentos de adoração, véu, bandeira, fita. Eu posso me expressar de N maneiras, pintando, várias coisas. Mas tudo tem de partir do coração. Eu posso estar lá dançando, tal, na presença do Senhor, e realmente estar adorando o Senhor, ou eu posso só estar fazendo uma apresentação, e muitas vezes aquela pessoa que está lá no cantinho, lá quietinho, sem falar nada, está lá, está adorando a Deus mais do que eu. Por que não? Por quê? Porque é uma atitude de coração, e o coração só quem vê é Deus. Eu posso ter alguma coisa nas mãos? Posso, como posso também não ter. O que não pode deixar de estar nas nossas mãos para Deus é a nossa vida. É entregar a Deus. Sabe? Eu já vi lugares assim que é obrigatório ter alguma coisa na mão para adorar ao Senhor, senão é uma adoração sem fim, como foi dito já. Eu já ouvi isso. Não, meus queridos. O dia que falaram isso, eu fui a primeira a soltar meus instrumentos. E eu tenho vários instrumentos de adoração. Fui a primeira a soltar. Por quê? Porque a adoração é aqui, ó. É atitude de coração. É atitude de coração. E eu vou aproveitar fazer uma observação aqui, né? Dar os meus pitacos, né? Que eu vejo muita gente fazer algumas coisas assim que eu realmente não me conformo. A primeira, né? As pessoas parecem que assim, esperam o momento em que que a gente vai começar a orar na igreja tal, para sair, para ir ao banheiro, para conversar, para olhar o WhatsApp. Falta de reverência total ao Senhor. As pessoas estão falando com Deus por um culto que você está participando, afinal você vai lá para cultuar, né? Então assim, vocês é mesmo, né? Então assim, você vai lá participar e a pessoa parece que ninguém está falando com ninguém. E a segunda é deixar para chegar, desculpa, gente, mas sabe, eu tenho de falar, né? Deixar para chegar no culto só na hora da palavra, como se a adoração não importasse. A palavra é importantíssima, é o momento em que nós recebemos aquilo que o Senhor vai falar através do servo dele, da serva dele, de quem estiver lá ministrando. Mas nós também vamos ao culto para cultuar, e o momento da adoração é o momento em que nós vamos nos sensibilizar para ouvir a palavra, mas também é o momento em que nós vamos entregar alguma coisa ao Senhor. Sabe aquela história do algo de errado não está certo? A gente precisa vigiar, meus queridos. Então, assim, ó, comunhão com o Senhor. O que eu preciso? Oração, jejum, palavra e adoração. Não tem atalho. Uma outra atitude que eu tenho de ter é a obediência. Quando a gente quer ir para um lugar que a gente não sabe como vai, a gente coloca lá o endereço no GPS, não é assim? E o GPS começa. Segue à direita, vai à esquerda, ande 3 quilômetros, na rotatória pegue a primeira saída e por aí vai. Não é assim? É só seguir as orientações. Com Deus, obedecer ao Senhor também não é diferente. Basta fazer o que Ele manda, que nós vamos encontrar o caminho certo para tudo na nossa vida. Nós vamos chegar ao fim bom que nós esperamos. Só que assim, é muito fácil, né? A gente tem mais facilidade, na verdade, assim, em obedecer ao GPS, que inclusive vai recalculando a nossa rota quando a gente se perde, né? A gente confia no GPS, mas não confia no Senhor. E aí, por conta disso, nós que estamos ali, ó, sabe, e pegamos um caminho errado, pegamos atalho, quando não se tem atalho, e Deus tem de ficar o quê? Recalculando a rota, recalculando a nossa rota, recalculando a nossa rota N vezes, até que a gente aprenda, até que a gente se conscientize e pegue o caminho certo para alcançar o que desejamos. Não adianta nós falarmos, nós amamos a Deus. Quem ama a Deus? A palavra fala quem ama a Deus. É aquele que guarda os mandamentos dele. É aquele que guarda os mandamentos dele. Então, assim, ó, não vai adiantar nada você assistir esse ensino e tantos outros que tem por aí, lives e tanta coisa que tem, e não colocar a palavra em prática. Lembra lá de Jeremias? Eu já mencionei em alguma aula aí, que eu sempre menciono. Seja ela boa, seja má, a voz do Senhor, obedeçamos para que nos vá bem, obedecendo a voz do Senhor, nosso Deus. O povo ficou no deserto, gente, recalculando a rota há 40 anos.
É isso que nós queremos para a nossa vida? Não. Não, é mais fácil obedecer que sacrificar. Vamos obedecer ao Senhor. Mesmo porque todo mundo fala tanto, lembra no comecinho que nós falamos? Todo mundo quer viver o sobrenatural de Deus, quer ter autoridade espiritual. A obediência é a chave. É a chave para isso. Uma outra atitude que nós precisamos ter é ter expectativa. Lembra que nós mencionamos que nós somos capazes de gerar a nossa realidade no mundo espiritual? Então, o que a gente precisa ter? Boas expectativas sobre a nossa vida. Se nós criamos um mundo, o nosso mundo a partir daquilo que nós cremos, vamos crer no que a Bíblia fala. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Creia que Ele se importa conosco. Creia que Ele tem o controle de todas as coisas na mão dEle. Creia que Ele tem um plano bom, com um fim bom, como nós falamos, para você, para a sua família, para todos nós. E creia que Ele pode te usar. Creia que Ele pode te usar, e Ele pode. Basta nós termos o coração rendido ao Senhor, Ele vai nos usar. Às vezes a gente nem percebe que foi usado e a gente foi usado. Mas não é para nós percebermos, não é para nós nos gloriarmos de nada. A glória é dele, a honra é dele, tudo é para ele. Só fica o quê? Lembra que nós citamos sobre a dependência do Senhor. Fica na dependência do Senhor e ele vai nos usar. Então, para nós criarmos essa nossa realidade e nós estarmos com o nosso coração cheio da palavra, nós vamos ter de fazer uma boa confissão de fé. A Bíblia diz assim em Romanos 10, 8, 11, mas que diz, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido. A palavra confessar, no grego, é homologeu. Homo é igual, é o mesmo, e logeu vem de logos, vem de palavra, de ensino, de doutrina. Quer dizer, é dizer a mesma coisa que uma outra, é concordar. Então, confessar é falar a mesma coisa, confessar a palavra, fazer uma boa confissão de fé, é falar a mesma coisa que a palavra diz. Eu não vou ter tempo de ler, mas eu vou deixar aqui para vocês, ó. O que você tem de confessar? Confesse o que Jesus já fez por você e todo o seu plano de redenção. Para isso, use Colossenses 1, de 13 a 14, ok? Confesse o que Deus tem feito por nós no presente. Mesmo porque, meus queridos, o passado não existe mais, né? O passado não existe. Os efeitos do que Jesus fez no passado, sim. Mas o passado em si, não existe. Tá? Existe o presente. Isso vocês vão achar lá em Romanos 8,16. Confesse o que somos para Deus em Cristo Jesus. Isso está em 2 Coríntios 5,21 e 1 Coríntios 1,30. Confesse o que Jesus está fazendo agora por nós, à direita do Pai. Isso está em Romanos 8, 33 e 34. E confesse o que Deus pode fazer por meio da minha e da sua vida enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Veja Marcos 16. Pegue a palavra. E não sei orar, você ainda não está confortável de conversar com teu Deus, tudo bem. Ore a palavra, pegue a palavra, transforme salmos em oração. Ore a palavra. Não fica repetindo, ore a palavra. Vai substituindo as coisas que você quer, de repente, ali falar com o Senhor. Vivencie a palavra. Vivencie a palavra. É aí que você vai ter a mente de Cristo e vai mudar a sua maneira de pensar. Uma outra atitude que nós precisamos ter é relembrar. Relembrar. Deus é amor. Ele nunca nos desampara. Quando você estiver achando, Deus não está ouvindo minha oração, eu estou confuso, será que Deus realmente vai me ajudar? Quando aquela dúvida que nós falamos, que é o maior inimigo da fé, aparecer, passa um filme na sua cabeça. Passa um filme de quantas coisas Deus já fez na sua vida. Livramento, consolo, palavra que Deus entregou para você diretamente ou usou alguém. Lembra do dia da sua conversão. O amor diário que você recebe do Senhor.
cura, orações que foram respondidas. Veja as coisas como um milagre. Veja as coisas como um milagre. Faz uma lista. Começa a fazer uma lista. Sabe? E aí você vai relembrando tudo aquilo que Deus... Eu já fiz isso. Sabe? Vai relembrando tudo aquilo que Deus já fez. Peraí, Deus já fez isso, 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 isso. Agora ele vai parar. Ele é fiel. A Bíblia fala que ele é fiel, mesmo que nós não sejamos fiéis, como está escrito lá em 2 Timóteo 2,13. Né? E assim, vê também os testemunhos, às vezes, de pessoas próximas. Sabe? Pessoas que não mentem. A pessoa fala, não, Deus fez isso na minha vida. Peraí, Deus fez lá, Deus não faz acepção de pessoas, Deus vai fazer comigo também, claro que vai. Isso vai desenvolver uma fé forte. Uma outra coisa que é importante é a questão de pedir conselho e a comunhão com os irmãos. Não perca a comunhão com os irmãos. Mesmo nessa época de pandemia, a sua igreja, eu sei que aqui não tem pessoas só da igreja que eu participo, das igrejas que eu acompanho, se a sua igreja promover alguma coisa, um estudo bíblico, um culto, uma live, uma reunião de oração, eu não sei, participe, irmãos, participe. Não fique esperando passar essa pandemia para voltar a ter comunhão com os irmãos. Não! A gente fala tanto no WhatsApp, no Face, no Insta, troca e-mail, trabalha com isso. Só para as coisas de Deus não dá para usar tecnologia? Não, nós precisamos nos manter em contato com os irmãos, com as irmãs. Mesmo quando a gente tem problema para pedir ajuda, nós precisamos um ajudar ao outro. Nós temos de estar conectados com os irmãos, com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo. Nós somos um só corpo. E também conectados a Deus, à igreja. Nós pertencemos a uma comunidade. Lá em Provérbios 18:1 diz o quê? Que o que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós temos obrigação de um proteger o outro. Então, na hora também de você buscar um conselho, busque conselho de pessoas maduras na fé. Eu não estou falando aqui de idade, tá? Porque eu conheço pessoas que são bem mais novas e tem lá a fé firme. E conheço pessoas mais velhas, na fé inclusive, e que não têm fé. Entenderam isso? Então assim, pessoas maduras na fé, pessoas que deram fruto, que você vê fruto, porque a Bíblia fala o quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Não adianta você pegar uma pessoa para pedir conselho, pessoa com a vida toda desregrada, como eu já vi uma vez assim, né? A pessoa fala assim, olha, a outra estava até querendo se matar, e a pessoa fala, olha, você tem de ver o que você quiser fazer na sua vida, mas o que você fizer, eu vou te apoiar. Não é assim, meus queridos. Quando a gente vai aconselhar, a gente tem de usar a Bíblia. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz. É o que a palavra diz. Então, agora, cabe a você obedecer ou não o que a palavra diz. Tá? Busque o conselho de pessoas maduras na fé. Ok? O outro ponto, é o último, é a perseverança. Hebreus 10, 38, 39 diz, mas o meu justo viverá da fé. Foi assim que nós começamos o curso. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E em Mateus 24, 13, vou ler os dois porque eu vou unir tudo isso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vá até o fim com o Senhor, meu querido. Não desista. Sabe? A oração não está sendo respondida? Busque do Senhor saber por que Deus não está respondendo a minha oração. Ele vai dizer diretamente para você, ou ele vai usar alguém, ou ele vai usar uma situação, eu não sei. Tem um pastor muito querido meu, que ele já disse assim, né? Ele já falou isso várias vezes, que quando nós oramos, muitas vezes a situação não muda. Não muda. Nós é que mudamos. Ou a nossa forma de ver as coisas, porque nós colocamos os óculos de Deus para ver as coisas. Agora, cabe a nós obedecer ou não. Mas não desista. Por quê? Porque vale a pena servir ao Senhor, ainda que nos custe algum sofrimento. Mas lá em 2 Coríntios 4,16 diz o quê? 16 a 18.
Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação... Gente, isso aqui é momentâneo, nós temos toda a eternidade. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, nós não tentamos as coisas que se veem, mas as coisas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vamos lembrar aqui que a fé faz parte da armadura de Deus. Lá em Efésios 6,16, quando diz que tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha, o sobretudo, tomando sobretudo o escudo da fé. Sobretudo é especialmente, principalmente o escudo da fé. O diabo não quer que nós façamos uso da nossa fé, tá? Porque é ela quem vai apagar os pensamentos, as setas, as coisas que ele joga na nossa mente, para que nós não acreditemos no que o Senhor diz. Mas a Bíblia nos fala sobre o bom combate da fé, porque nós teremos lutas, mas se nós estivermos firmes na palavra, nós vamos vencer. 1 Timóteo 6,12 diz o quê? Combate o bom combate da fé. Não é para você fugir, é para você combater. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Como nós já dissemos, a palavra é a fonte da nossa fé. Por isso que o diabo tanto tenta nos separar da palavra de Deus ou distorcê-la. Aí mais um motivo para nós entrarmos na palavra mesmo. É claro que Deus é soberano e ele pode agir independentemente da nossa fé. Ele faz o que ele quer. Ele é rei, ele faz o que ele quer, ele é soberano. Mas o nosso papel é desenvolver essa fé e torná-la forte para nós alcançarmos o que Deus tem para nós. E é preciso ainda dizer que nem sempre a oração também que não é respondida é por falta de fé. Lembra? Nós falamos da soberania de Deus, nós falamos porque nós pedimos mal, a diferença entre crer com a mente e crer com a alma, mas aqui nós podemos acrescentar também falta de perdão. Por quê? Porque uma vida de fé é baseada no amor. E quem ama, perdoa. E para perdoar, nós também vamos precisar de fé. Fica aqui como referência para vocês olharem. Lucas 17, de 3 a 5. Não saber usar o nome de Jesus. Vejam lá, João 14, de 13 a 14, e 16, de 23 a 24. E não ter autoridade espiritual, como nos casos lá dos filhos de Seva, está lá em Atos 19. E também o marido que não honra a mulher, sabiam disso? 1 Pedro 3, 7. E outra ainda, tem outras, tá? Vou citar essas aqui. Não ser praticante da palavra, Tiago 1, 22 a 25. Muitas vezes, irmãos, nós também passamos por alguma prova porque Deus está nos tirando da nossa zona de conforto. A igreja hoje está muito passiva, vamos falar a verdade. É muito fácil receber. A gente precisa dar também. Deus está nos tirando da zona de conforto e nos impulsionando a irmos mais adiante, irmos mais além, para dar mais um passo de fé. A gente ouve muito falar sobre que a fé é como dar um salto no escuro. Mas eu ouvi um pregador uma vez falar uma coisa, eu gostei muito. Ele falou assim, que isso aí está errado. Não é dar salto no escuro. Não é no escuro. Fé é saber quem está lá para te pegar na hora do salto, ainda que esteja escuro. Nesse sentido, fé é você dar um salto, sim, mas é nos braços acolhedores de Deus. Senhor, eu dependo de ti, eu dependo totalmente de ti. Você já viram aqueles campeonatos, tem muito, né, em Olimpíadas, de salto em altura, tem com vara e sem vara, né? O que acontece? Eles colocam lá um sarrafo, que é aquela barra, né? E vai subindo. E aí os atletas vão se esforçando ali para passar, para conseguir pular naquela altura determinada pelo sarrafo. Uns passam sem problema algum, outros não conseguem passar. E eles precisam treinar mais, aprender melhor as técnicas, se preparar melhor, e aí tem que ficar guardando uma nova prova, um novo campeonato para demonstrar o que eles aprenderam. E assim, no campeonato, um ganha. Às vezes tem lá a medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, e tem os outros, né?
A diferença é que com Deus, todos nós podemos ser vencedores em cada campeonato, em cada prova que nós fazemos na nossa vida. O que nós temos de fazer para isso? Hebreus 12, 1, 2 responde isso para nós. Ó. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, deixa tudo aquilo que está te atrapalhando, tira de perto de você. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Você sabe que aquilo é pecado? Tira, se está lá escrito, como está. Tirai toda a gritaria do vosso meio. Tira a gritaria do vosso meio. Para de pecar. Sabe o que é pecado? Ah, você não sabia que era pecado? Se arrepende, mas tira o pecado. Você não sabe ainda os pecados que você faz? Ora a Deus como Davi. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu os que me são ocultos. Pede para Deus, como no Salmo 139, sondar seu coração e tira o pecado que de tão perto nos rodeia. E continua o versículo. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não desista, persevere, continue. Você está quase na linha de chegada. Às vezes você não sabe qual é o seu limite, mas o seu Deus que te fez sabe qual é o seu limite. Persevere. Persevere naquilo que Deus determinou para você, aquilo que Deus designou para você. Ainda que de repente não seja o caminho que você mais gostaria. Persevere. Como? O versículo continua. Olhando firmemente para Jesus. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti, Jesus. Por quê? O versículo continua. Ele é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Jesus suportou a cruz. Aquele que quiser seguir ao Senhor também tem de suportar a sua cruz. Carregue a sua cruz, suporte a sua cruz. E aí fala, desprezando a ignomínia. O que é ignomínia? É afronta. Esquece da afronta que tem sido feita. E o versículo continua. E está sentado à destra do trono de Deus. Foi aí que Jesus recebeu o nome que é sobre todo nome. Há galardão em servir ao Senhor. Mas não sirva ao Senhor por causa do galardão. Sirva ao Senhor por amor. Sirva ao Senhor pelo que Ele é. Ele é Senhor, é Deus do universo. É por isso que nós temos de servir e adorá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todo o nosso fervor, com toda a nossa vida, com tudo que nós tivermos. Para que aí, nós possamos falar como Paulo. Eu amo Paulo. Depois de Jesus, é o personagem bíblico que eu mais gosto. O que ele diz lá em 2 Timóteo? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tenha fé, meu querido. Tenha fé, minha querida. Tudo vai ficar bem. Tenha fé. E aqui nós encerramos o nosso estudo. Eu sei que ainda teria várias coisas, mas em outras matérias que nós formos estudando, com certeza nós vamos abordar mais coisas que não deu para fazer aqui, e também porque é um assunto inesgotável. Afinal, nós estamos falando do Senhor. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado essas aulas e que de alguma forma Deus fale ao coração de vocês. E que de alguma forma o Senhor aumente a nossa fé. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esses momentos em que nós estivemos aqui na tua presença, Senhor. E eu te peço, Senhor, para que a palavra que foi lançada nos nossos corações hoje não seja, Senhor, meu Deus, não seja roubada. Não seja roubada, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a viver em fé, porque a tua palavra diz que sem fé nós não te agradamos, não podemos te agradar e aquilo que nós fizermos, se não for por fé, é pecado. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a não pecarmos, então, Senhor. E guarda, Senhor, guarda os nossos corações. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor, meu Deus. Que isso não fique só em palavras, Senhor, tudo que nós aprendemos aqui, Senhor, meu Deus, nesses dias, nesses encontros, mas que nós possamos colocar em prática, Senhor, meu Deus, e falar como Paulo, Senhor, meu Deus,
guardar a fé em Ti e sermos agradáveis a Ti, Senhor meu Deus. Que esse seja o maior dos nossos objetivos, Senhor. Nossa prioridade, Te agradar, Te adorar e Te honrar com a nossa vida, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, então encerramos aqui e logo, logo nós teremos mais alguma outra aula, alguma outra matéria aí para estudarmos juntos, tá bom? Fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que o Senhor aumente a sua fé. Tenha fé. Com certeza você não vai ser decepcionado. Os homens podem até nos decepcionar, mas Deus não. Não mantenha a sua fé na fé dos outros. Não mantenha a sua fé em pessoas. Mantenha a sua fé na palavra de Deus. Mantenha a sua fé em Deus. Amém? Beijo. Tchau, tchau, gente.